Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como está sendo a minha experiência usando a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. E na verdade, como está sendo a minha experiência usando uma Bíblia de Estudo, porque essa é minha primeira Bíblia de Estudo. Já tem vídeo aqui no canal fazendo um unboxing dela e mostrando na prática como que eu faço para usar uma Bíblia de Estudo nos meus devocionais do dia a dia. E se você escolheu outra Bíblia de Estudo também, tudo que eu vou falar aqui eu acho que vai já te dar uma luz sobre qualquer tipo de Bíblia de Estudo. Eu também deixei uma caixinha lá no meu Instagram sobre Bíblias de Estudo e já eu vou responder as perguntas que os inscritos mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, segue lá, ó, @aisabelabaeta. Tem muito conteúdo legal lá também. Mas vamos lá rapidinho para como tá sendo minha experiência. Eu ganhei essa Bíblia aqui em dezembro, de aniversário dos meus pais. Então, no momento que eu tô postando esse vídeo, tem aí uns 6 meses que eu tô usando ela. Sobre a aparência dela, a capa, tudo permanece da mesma forma, então não se deteriorou, isso aí, sabe? Ela permanece linda, maravilhosa ainda. Ela veio com essa capa aqui pra colocar, mas como eu uso ela todos os dias nos meus devocionais, eu nem coloco ela aqui. Porque senão, se eu for ficar colocando, tirando, né, sei lá, pode amassar. Mas se você quer fazer isso aqui ajuda muito a conservar ela. Mas tá vendo, ó? Mesmo eu usando todos os dias e tal, deixando ela sempre aqui na minha mesa para estudos, ela permanece com a mesma qualidade. E aí, sobre ela em si, já respondendo a pergunta aí, valeu muito a pena escolher essa Bíblia. Eu tô gostando demais. Ela tem muito conteúdo, muitos artigos, concordância bíblica enorme. Eu fiz um unboxing dela aí, mostrei como ela é por dentro, vou deixar o link para vocês, então você vai conseguir ver todos os recursos, mas todos aqueles recursos ali são realmente muito úteis. No dia a dia ajuda demais, porque eu tô ali com a minha Bíblia de anotações do lado e já deixo ela aberta no mesmo texto. E aí, quando surge uma dúvida, eu já vou lá e consulto nela. Eu já não perco o tempo de ir lá no Google, pesquisar, procurar um site confiável e tudo mais. Só que assim, eu não levo as informações das notas de rodapé, das explicações que estão nela, como se fosse a máxima verdade de todas. Na verdade, agora eu sinto vontade de ter umas 5 Bíblias de estudo para eu poder consultar ali se todo mundo tá falando a mesma coisa ou se aquele ponto tem alguma controvérsia. Ainda mais que eu uso muito ela para estudar e trazer conteúdos para vocês. E eu não gosto de estudar de uma fonte só. Se a gente tomar o que um comentarista só tá falando como verdade e fechar os olhos para o que todas as outras pessoas estão falando, a chance de a gente, sei lá, cair no engano, interpretar uma coisa errada ou ter uma ideia muito fixa na cabeça que na verdade não é bem assim, é muito grande. Recomendo que tenha uma Bíblia de estudo, mas não recomendo que você tenha tudo que tá falando ali nos comentários como se fosse, não, é isso aqui, pronto. Dá uma pesquisada, dá uma conferida se todo mundo pensa daquela forma ali. E aí já vem um questionamento que eu recebi lá no Instagram também de uma pessoa no direct, perguntando se essa Bíblia seria uma Bíblia mais calvinista, né, com uma teologia calvinista, e se isso não prejudicaria e tudo mais. Eu não sou dessa teologia, para você que tá boiando aí, nunca viu falar esse negócio de calvinista, arminiano, esses negócios assim, eu não vou entrar muito nesse quesito, mas assim, muito resumidamente, tá? Se você é calvinista, arminiano, você pode escrever aqui nos comentários um textinho bem bonitinho das crenças, direitinho como são, mas eu vou explicar só porque não é o assunto desse vídeo, né? Eu vou explicar assim no geral. No calvinismo se crê na eleição, né? De que Deus seria os seus eleitos para salvação. Já em outras linhas, não. Que a pessoa que vai escolher, enfim, não vamos entrar muito nesse mérito. Mas as pessoas têm muito esse medo. Nossa, porque é Bíblia calvinista e não sei o que lá. Na minha experiência de 6 meses, usando ela praticamente todos os dias, isso não me atrapalhou, inclusive é algo que eu nem sabia. Depois que eu vi alguns comentários, eu percebi um ou outro comentário que você vê que tem um pouco dessa linha de raciocínio, mas eu não vejo que é uma Bíblia assim que ela tá querendo colocar essa ideia na sua cabeça, não sei o que. Eu acho que eles estão focados realmente em comentar o texto, sabe? Comentar as palavras, trazer ali o que os pesquisadores estão falando. Mas é uma Bíblia, assim, uma Bíblia de respeito, né? Pesadíssima, inclusive, eu nem saio com ela de casa, porque, assim, dá pra fazer um exercício de crossfit com ela, como eu falei no vídeo. Então, ela só fica em casa e pra eu ler todos os artigos de tudo que tá aqui, vai demorar muito. Pode ser que as pessoas que estão falando isso talvez leram aqui em algum lugar alguma coisa assim mais explícita sobre isso e tudo mais. Isso aqui tá me incomodando, peraí. Mas sinceramente isso é algo que não me atrapalha, eu não tô focada em estudar isso, eu tô focada ali em estudar
que os estudiosos estão falando, nas traduções, no significado ali das palavras, para me ajudar a aprofundar no texto, sabe? Então acho que você não precisa se apegar a isso. Outra coisa maravilhosa demais que ela tem é muitas imagens do lugar, por exemplo, que é citado ali, uma imagem de como esse lugar é hoje. Tem muitos mapas, e os mapas, assim, são do lado do texto, então ajuda demais. Esses dias estou estudando Atos, e Atos fala de muitas viagens, né? Que Pedro saiu de não sei aonde, foi para não sei aonde, depois passou em outra cidade assim. Paulo, então, ele faz tanta viagem que você começa a se perder na história. Então, assim, tá sendo maravilhoso ter essa Bíblia de estudo do lado, com o mapa mostrando a setinha ali onde ele estava indo. E é o mapa que está do lado do próprio texto. Tem muitas Bíblias que tem esses mapas no final, né? Ela também tem muitos mapas no final, mas o que me ajuda mais ainda é que o mapa tá ali, ó, do lado do texto onde aquele mapa está se referindo. Tanto que eu tô usando muito esses mapas aqui também nos vídeos do canal, porque ajudam muito a gente perceber em qual lugar do mundo, em qual lugar do globo aquela história estava se passando, sabe? Então isso está ajudando muito, está sendo uma experiência muito boa. Mas como eu falei, agora eu sinto vontade de ter várias Bíblias de estudo. Assim, se Deus quiser, terei condições, porque aí, além disso, eu vou poder abrir essa e abrir a outra, aí ver o que o estudioso que fez a edição dessa tá falando, o que o estudioso que fez a edição da outra tá falando, e vou juntando ali as opiniões. E é interessante até você saber quais pontos são uma coisa unânime e quais pontos ainda há dúvidas, ainda tá sendo estudado, ainda um tá falando uma coisa, outro outra, assim, é muito legal. Nossa, Isabel, mas esse monte de informação aí não dá uma confusão? Gente, não dá confusão. Pelo contrário, te ajuda a aprofundar no texto, sabe? Porque você lê o texto bíblico, mas é um texto que não foi escrito em português originalmente, né? O Antigo Testamento, no original, foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, que é uma língua totalmente diferente da nossa. Então, quanto mais a gente tiver acesso a estudos, artigos, bíblias de estudo, que possam nos informar sobre o contexto cultural da época, sobre a língua, sobre o significado dos nomes das pessoas, mais você consegue se aprofundar ali no texto, sabe? E o Novo Testamento da mesma forma, foi escrito em grego, né? Então, às vezes, o que causa confusão na gente na hora de ler a Bíblia é que aquilo foi traduzido para nós, para o português, e aí você fica refém do que aquela pessoa traduziu. Tendo acesso a essas fontes de estudiosos que estudaram aquele assunto, que sabem a língua e trazem ali outras nuances do que aquela palavra pode significar, te ajuda a entender o que realmente o autor original daquele texto quis passar para você. Então, realmente, ter uma Bíblia de estudo é uma experiência excelente, eu recomendo para vocês, recomendo essa Bíblia aqui, mas sempre ressaltando, como eu já repeti algumas vezes aqui nesse vídeo, não tome aquilo que está na Bíblia de estudo, aquilo que está num livro que você leu como a verdade absoluta do mundo. Procure outras fontes para você ter certeza e talvez não sair por aí espalhando que aquele texto tem um significado XYZ que na verdade nem tem. Né? Foi só um autor que falou aquilo ali, mas ninguém concorda com ele, entendeu? Agora vamos para as perguntas de vocês lá no Instagram. Eu fiz essa enquete aí que eu vou deixar na tela para vocês verem o resultado. Perguntei, você já estudou alguma Bíblia de estudo? Olha o resultado, 44% disseram que tem uma, que já estudaram. Depois ficou dividido entre pessoas que têm, mas não sabem como usar, e gente que nem sabe o que é uma Bíblia de estudo, não sabe como é. E 27% das pessoas já viram a Bíblia de estudo, mas não sabem usar. E aí eu perguntei se a galera tinha alguma dúvida e vou ler aqui as dúvidas para vocês e já responder. Biel perguntou, quanto é uma Bíblia de estudo? Ela ajuda muito? Vou até colocar aqui na tela para vocês aí alguns preços de Bíblias de estudo aí mais comuns. Se for pensar, né, umas 4 pizzas a menos aí que você pedir, dividir aí, compensa. Você pegar uma boa Bíblia de estudo, que tem boas recomendações, vai te ajudar muito no estudo da Bíblia, então eu acho que compensa. E ele perguntou se ela ajuda muito, eu já falei pra vocês na primeira parte que tem me ajudado demais. A Nath Baeta, que é minha prima, perguntou, como escolher uma Bíblia de estudo? São tantas. Como que eu fiz para escolher essa aqui? Primeiro, eu comecei a pesquisar Bíblias de estudo, indicações de Bíblias de estudo. Na Igreja Adventista, a gente tem a Bíblia de estudo Andrews. Inclusive, eu recebi essa pergunta também, por que eu não tinha ela. Eu decidi não comprar ela primeiro, porque eu já tenho acesso a uma Bíblia Andrews. Às vezes, eu pego ela emprestado para estudar. Então, ela eu já conhecia. Eu queria uma Bíblia diferente e que fosse de uma teologia diferente também da Igreja Adventista, para que eu pudesse entender
o que as outras pessoas estão falando. Como eu recomendei para vocês, é o que eu faço, porque eu só recomendo para vocês fazerem uma coisa que eu já faço em primeiro lugar. Além disso, eu quis escolher uma Bíblia de estudo que fosse mais atual, que tivesse sido editada há pouco tempo, porque as pessoas estão sempre estudando, adicionando mais mapas, adicionando mais contexto cultural, arqueologia aí cada vez encontrando mais achados que podem ajudar a gente a entender melhor a Bíblia. Então eu queria uma Bíblia que tivesse sido editada mais atualmente. E aí é que eu comecei a ver os influenciadores postarem sobre essa Bíblia aqui, que estava sendo lançada agora. Acho que foi lançada até o ano passado mesmo, 2023. Então eu me interessei por ela e aí eu vim no nosso maravilhoso YouTube e comecei a pesquisar sobre ela, pesquisar o que as pessoas estavam falando sobre ela, e todos os vídeos que eu assistia eram vídeos muito positivos. E aí eu tomei essa decisão, decidi comprar ela, só que aí Deus me deu a graça que meus pais resolveram me dar ela de aniversário, então foi maravilhoso. E pra gente fechar, eu tenho duas perguntas aqui parecidas que eu já vou responder junto. Uma é da Terezinha, que perguntou: Isabela, você tem muita disposição para estudar a Bíblia de estudo? Tem muita coisa, você consegue? E a Fátima, que perguntou: eu tenho uma Bíblia de estudo pentecostal, mas não sei como estudar nela. Pra ajudar vocês, esse vídeo aqui é um passo a passo de como que eu faço para usar a Bíblia de estudo no meu devocional diário. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês nisso. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!